Agora são 9 horas mais 38 minutos, 9h38. Estamos aqui com o quadro Fátima, Minha História. Vamos falar agora, Vamos falar da Conferência Municipal de Assistência Social, que irá acontecer dias 24 e 25. E por aqui, o presidente do Conselho, o senhor Baxo, e a secretária da Assistência Social, a Jussara. Bom, deixar para vocês aqui vão apresentar um projeto, fica à vontade. Bom dia, primeiro com o Baxo. Bom dia, Baxo. Bom dia, Carlos César. É sempre uma alegria falar sobre o processo da Conferência Municipal de Assistência Social. Fátima, ela vai realizar a sua 12ª conferência nesses 20 anos de SUAS, que nós acabamos de celebrar no dia 15 de julho, bem recente. E o tema que o Conselho Nacional nos propõe é 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência, Resistência que nós estamos enfrentando ao longo do processo da construção da política de assistência social no nosso território, seja no território de Fátima, no nosso estado aqui na Bahia e no território nacional, Construir um SUAS mais fortalecido, com cada vez mais famílias protegidas, é um desafio constante, um processo de construção que nós realizamos, tanto com os equipamentos e com o Conselho Municipal também. Então, o Conselho convoca a conferência, neste ano tão importante para nós, que é celebrar o Sistema Único de Assistência Social, esses 20 anos desse sistema que vem para proteger essas famílias, garantir o direito das famílias, não só de Fátima, mas também do território. E neste ano nós vamos discutir 5 eixos, durante a conferência que vai acontecer lá na Escola Ubiratã, no dia 24 e 25. Dia 24 nós teremos a solenidade, com a palestra magna, e no dia 25 estaremos lá o dia inteiro, debatendo os 5 eixos de trabalho, e também de lá sairão as propostas para o município, para o Estado e para a União. Então, é o que a população de Fátima ela vai pensar para a efetivação da política pública de assistência social aqui, pensando no município, no Estado e também na União. E o momento de construção, Conferência vem do termo conferir. Você vai conferir, avaliar o que foi efetivado, não só aqui no nosso município, mas também no Estado, na União, o que a gente está pensando sobre a política pública de assistência social. Desses 5 eixos, nós teremos o primeiro eixo vai ser a universalização do SUAS, acesso integral com equidade e respeito às famílias e às diversidades. O segundo eixo é aperfeiçoamento contínuo do SUAS, inovação, gestão, descentralização e valorização profissional. O terceiro eixo vai ser integração de benefícios e serviços assistenciais, fortalecendo a proteção social, segurança de renda, inclusão no SUAS. O quinto eixo é gestão democrática, informação e comunicação transparente, fortalecendo a participação social no SUAS. E o quinto eixo é a sustentabilidade financeira e equidade do cofinanciamento do SUAS. Então, nesses 2 dias, um dia e meio praticamente, nós estamos trabalhando, de fato, buscando o fortalecimento da política de assistência social no município de Fátima. Então, a cada 2 anos, nós estamos no ano ímpar, as conferências elas são convocadas e nós estamos novamente no momento conferencial, momento de conferir. E bem como a nossa conferência desse ano, ela vai servir como norte para o nosso 3º plano decenal, que vai ser construído em 2027. Então, todas as nossas deliberações serão norteamentos do que nós queremos como desenvolvimento, como propostas, vai ser sinais para a política do que realmente nós queremos para a nossa pasta, para a política de assistência social, não só em Fátima, mas também no território nacional. Nação FM. Aqui tem mais cultura. Pois é, agora vamos passar aqui para
a secretária de Assistência Social, a Jussara. A Jussara, complementa aí, dá aquele bom dia, fica à vontade da CFM. Fica à vontade, Jussara. Bom dia, Carlos César, bom dia aos ouvintes. Espero que essa voz possa chegar bem nos pontos em que a gente ainda não consegue estar próximo, que é as comunidades, né, que nesse processo de conferência, assim como o Nando já colocou, né, a convocação da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social no município, nós temos sempre realizado nessa proposta, né, de abertura, no primeiro momento, e um segundo momento que a gente tem um dia intenso de apresentações de eixos e discussões de propostas, e é um momento onde a gente pode estar avaliando também, né, conferindo, assim como é a proposta da conferência, aquilo que nós pensamos em 2023, nós tivemos conferência, né, municipal em 2023, tivemos a estadual e tivemos a nacional. Então, nós temos propostas pensadas para as 3 esferas de governo, e a gente começa 2025 nesse processo conferencial, inclusive com as realizações das pré-conferências já nas comunidades, nós fizemos, né, esse passo a passo, e vamos estar conferindo na sexta-feira, né, início na quinta, mas na sexta-feira mais precisamente a questão das propostas e o que de fato a gente conseguiu efetivar, né? Nós entendemos que dentro do processo, né, da pasta da política de assistência social, considerando todos os avanços dentro desses 20 anos de SUAS, nós precisamos olhar, né, com um apreço ao que a gente conseguiu de fato efetivar e avançar, mas nós precisamos também pensar o que a gente quer. Se conferir aquilo que a gente executou e o que a gente tem como proposta, né, uma projeção de execução, acho que o eixo mais desafiador é o eixo de financiamento, né? Financiamento sem recurso, a gente não executa política pública. Política pública se faz com recurso, né, com aporte de recurso dentro dos entes federativos. Nós tivemos aí uma ruptura dentro de um processo de 4 anos, eu diria que mais de 4 anos, né, desde o golpe a gente vem sofrendo ataques à política de assistência social. Então, a gente operacionaliza hoje uma política pública significativa, poderosa, de mudança e de... Mesmo que a gente tenha uns processos de execução subjetivamente, né, para ser visto, mas nós impactamos famílias, nós mudamos na história de famílias, já chegamos ao município na sua totalidade? Óbvio que não, nós não temos equipe para fazer tudo isso, mas a gente vem dentro do município, né, superando alguns desafios, inclusive de manutenção de equipes, né? O CRAS hoje ele opera com 3 equipes, né? São 3 psicólogos e 3 assistentes social. Se eu considerar que o município é porte 1, né, um município de pequeno porte, nós teríamos aí pela normativa a obrigatoriedade de manter apenas um psicólogo e um assistente social. Nós temos 3. Né? Então, eu entendo que o prefeito vem se tendo esse olhar, né, cuidadoso em efetivar a política. Eu materializo isso na permissão, né, e na concessão, inclusive, da gente aumentar as equipes, ter equipes tripla, né, dentro do equipamento que a gente entende pela obrigatoriedade dos municípios, apenas uma. Talvez na região, nos 18 municípios do semiárido Nordeste 2, a gente não tem essa façanha. Então, eu considero isso um êxito, né, algo muito importante para se dizer. Nando, além de presidente do Maxon Nayando, além de presidente do SEMAS, né, do Conselho Municipal de Assistência Social, ele é coordenador do equipamento. Então, ele vem fazendo um trabalho brilhante, né, diante das equipes. A gente já tem avançado um pouquinho no sentido de chegar aos cantos mais longínquos que a gente tem do município, de que tem uns que é os confins da terra de Fátima, né? Que fica bem distante, fazendo divisa com Sergipe, fazendo divisa, né, com a Adustina. E é um município sob divisão, né? Porque a gente faz divisa com Poço Verde, faz divisa com a Adustina, faz divisa com Cicero Dantas, faz divisa com Heliópolis, faz divisa... A gente está dividido, acho que ilhado mesmo. Então, assim, é muito desafiante.
E quando a gente se propõe a trazer os usuários, as usuárias, né, a população, a sociedade civil organizada, governo, para participar da conferência, a gente entende que é um momento de fortalecimento também de políticas públicas locais. Mesmo que a gente tenha a proposta da conferência, né, pensar para os entes federativos. A gente pensa propostas para o município, a gente pensa as propostas a nível de estado, isso porque a gente entende que o município não consegue abarcar, né, todas as nossas demandas, e a gente pensa algumas propostas, isso num processo bem limitado, porque para o estado a gente tem 417 municípios, para nível de Brasil a gente tem mais de 5.000, né? Então, são propostas que a gente precisa depois estar alinhando com os demais municípios que executam suas conferências, né? Eles foram, os 417, eles são convocados a cada 2 anos a fazer as suas conferências, e a gente tem um marco muito significativo na Bahia, que dos 417 a gente tem mais de 390, beirando os 400 realizando suas conferências. É um momento muito importante. Não sei, a gente dá um significado muito grande para esse momento, né? Começamos aí os desafios já pelas pré-conferências. Nesse momento de pré-conferência, a gente faz aquela escuta às comunidades, mais aproximado, mas agora a gente precisa fazer o ato, né, essa etapa municipal, com esse novo formato, que é a palestra magna, e os eixos sendo discutidos, né, podendo aí auxiliar e nortear as propostas que possam, né, ser discutidas dentro dos eixos e dentro dos grupos. Então, assim, nosso convite ele é especial a todo o município, né, que as pessoas possam participar, que as comunidades que recebem o nosso serviço, né, vale dizer que a gente já tem alguns serviços de execução, né, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo em muitas comunidades, não é isso, Nando? Em muitas comunidades. Então, essas comunidades, elas precisam entender que o serviço para chegar até lá é porque existe um arcabouço da política, né, dando essa permissão e levando até a comunidade. Porque imagine atender famílias, né, o contexto de famílias, e a gente trazer todas as famílias da zona rural para a sede. Porque a gente tem um CRAS na sede. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um CRAS que pode ser, né, a sede para se apropriar, né, dessa questão da execução do serviço, mas nós já estabelecemos equipe com uma extensão para chegar na zona rural. Nós ainda não estamos satisfeitos, né, eu diria que a gente tem ainda aí alguns anos, né, uns 3 aninhos ainda para fazer essa execução chegar, de fato, em todos os locais, mas a gente ainda está timidamente em algumas comunidades, prioritariamente, né, pela questão de diagnóstico e indicadores de risco e vulnerabilidade social. Então, isso foi o que nos amparou, inclusive pensado pelo próprio Conselho Municipal de Assistência Social, onde essas equipes podem chegar. Sei que tem algumas comunidades que dizem assim, eu queria o grupo lá na minha comunidade, mas a gente ainda está, né, tentando organizar no sentido da gente chegar a mais comunidades possíveis. Então, eu entendo que se os usuários se fizerem presente nesse processo, né, de conferência, de fortalecimento, e talvez de que a gente materialize aí a nossa resistência enquanto política, né, de assistência social. Então, se os usuários, que são os nossos protagonistas, quem recebe o nosso serviço, se fizerem presente nessa conferência, eu entendo que a gente sai fortalecido, Carlos César, porque a população, ela fica na ponta, então ela sabe o que ela sofre lá na ponta, o que ela precisa. É óbvio que nesses espaços a gente também precisa entender que as angústias que às vezes os usuários, né, e usuárias trazem das suas comunidades, né, dos seus espaços de território e de vivência, elas vão permear outras políticas, elas vão falar de muitas outras coisas, e no finalzinho a gente vai provocar elas e induzir elas a pensar, se a assistência social consegue fazer isso, imagina se a gente pensar junto aqui as políticas públicas do município, executando, né, de forma que chegue até vocês, integrados os serviços, né, intersetorializados, para dar maior visibilidade àquilo que a gente está fazendo. Eu sempre penso que se as políticas públicas elas andam de mão dadas, a gente anda mais fortalecido. A gente tem público diverso,
né? Nós sabemos qual é o nosso público, qual é o público prioritário. Nosso público prioritário na assistência, embora ela esteja colocada a política de assistência para quem dela precisar, a gente tem um público-alvo que são as famílias, os indivíduos, né, em vulnerabilidade e risco social. Essa questão, eu sempre chamo de um serviço mais, né, de subentendimento, né, de que as pessoas não conseguem fazer o processo de acesso normal. Normalmente o que ocorre é, eu procuro a educação porque eu sei que eu tenho que matricular meu filho, eu procuro a saúde porque eu preciso de um médico, né, para poder ser receitado. Isso fica muito, muito nítido para a família. Mas a assistência social, em que momento que eu procuro ela? E eu digo que às vezes as famílias não procuram, mas a assistência social já vive de braços abertos para poder receber as demandas que normalmente não são resolvidas na saúde, na educação, chega na assistência. E chegam muitas, não chegam poucas. E a gente começa a fazer aí o processo de direcionamento para que essas questões se resolvam. Então, o momento de conferência é justamente para a gente fazer esse processo, né, deixar esse processo mais protocolar, né, mais definido. Então, assim, o meu convite, né, reforço aqui o que Nando já colocou, que as pessoas participem, que a sociedade participe, venha conferir. Eu sei que a gente ainda tem muito para construir, eu sei que a gente ainda tem muito para fazer. 20 anos é só uma maioridade, né, ainda não é nem 21, é 20, né, para chegar à maioridade, mas nós temos muito para fazer. E nós podemos pensar, inclusive pensar para o município, pensar para o Estado e pensar para a União, é bem desafiante, porque a gente consegue dizer por que é que não temos, né, a ausência do Estado. Se o Estado está posto para fazer, então a gente precisa dizer isso. Quem é que melhor valida, né, essa questão do que falta, do que precisa na ponta, né, onde o território finaliza? São os moradores, são quem estão lá. Então, eu estendo meu convite, faço convite especial para que todas as pessoas participem, aos nossos parceiros, como os agentes comunitários de saúde, né, que sempre foram muito parceiros, a gente sempre esteve juntos. Então, a gente estende o convite a nível da rádio, entendendo que a rádio, né, a rádio FM, ela atinge um público maior do que a gente chegar de 1 a 1, que a gente não consegue. Mas essa extensão de voz através da rádio, Carlos César, acho muito importante. Sei que o seu programa tem aí uma abrangência muito grande, então foi um momento bem, bem importante para a gente estar aqui falando desse processo conferencial. Então, deixo aqui o meu convite. Muito obrigada. Nação FM. Aqui tem mais cultura. Pois é, estamos falando aqui a respeito da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. A Nussara falou aí, o Marcos fez a abertura. O Marcos, faltou o que mais aí para completar? Deixa eu fazer uma pergunta assim, se pode ser alguém tenha essa dúvida aí. Qual era a essência? É obrigatório ter essa conferência em cada município, né? Qual é a essência e quem realmente deve participar? É isso que eu quero que vocês expliquem aí, né? Qual é a essência, qual é a importância básica dessa conferência? Se é obrigatório, quem participa, Waxo? Então, a cada ano ímpar, né, os municípios eles são convocados a realizar suas conferências. Não só a assistência social que realiza suas conferências, como a educação, a saúde, né? Nós acabamos de realizar uma ontem, né, foi a primeira conferência de políticas para mulheres aqui no município de Fátima. É um marco também importante, né, para o nosso município. Dos 18 municípios do semiárido do Nordeste 2, Fátima está entre os 5, né, que convocou as suas conferências pensando políticas para as mulheres. Então, veja que bacana, né, das 14 conferências que nós temos, né, que vai ser realizada a nacional, Fátima já vai na sua 12ª, né? Então já é um marco importante da presença da assistência social aqui no território. Então, respondendo a tua pergunta, então os municípios, o Conselho Nacional convoca, né, e sinaliza para os municípios. Então, a cada 2 anos, os municípios são obrigados a realizar suas conferências nos seus territórios. E o público é a população, né? A população é convocada, o Conselho convoca a nível municipal, né, os seus usuários. Então, é um momento de assembleia, né? A política pública se constrói em forma de assembleia, ouvindo a população
porque é ela na ponta que vai dizer, né, o que está fazendo sentido, o que não está, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser implementado, por conta que é ela que sofre a ação, né, na sua ponta. Então, um modo de construir, né, dentro desse, pensando esse sistema democrático que nós experimentamos no Brasil, né, as construções, né, por meio das conferências, elas são fundamentais para nortear a política pública. Não se constrói política pública sem este momento de parar, de refletir, de construir, avaliar, que as conferências elas nos dão a cada 2 anos. Então, são nortes, né? Tá bom, então, né? Tá explicado aí. Bom, então, dia 24, 25, é bom lembrar, no Colégio Biratã, né? Colégio Biratã. Mais alguma coisa a acrescentar aí? Tá. Jussara? Mais alguma coisa, Jussara? Fica à vontade aí, tá? Fica à vontade. Jussara Izenha. O Colégio Biratã, né? Começa pela manhã, não é isso? Fazemos a abertura na parte da noite. À noite? Abertura. Na quinta-feira, então. Na quinta-feira. À noite. Isso. A abertura fica na quinta-feira, a partir das 19 horas. Aí vamos ter a palestra magna. Na sexta-feira, às 7h30 da manhã, nós estamos com credenciamento aberto, com previsão de início às 8h30. Né? Aí, nesse momento, nós vamos ter aí os nossos colaboradores, né, em eixos, em discussões de eixos. Aí nós temos a palestra magna que vai ser executada, né, pelo o Maurício, né, que está vindo de Salvador, fazer essa apresentação, né, da palestra magna. Mas na sexta-feira nós teremos mais 5 colaboradores nas discussões de eixos, né, lá na escola. Então quero agradecer a diretora Yolanda, né, ela que foi prontamente em ceder o espaço. A gente sabe que mexe. Eu entendo que é um percurso para fazer a conferência que a gente acaba sem querer mexendo com os espaços dos outros, né? Como nós não temos espaço de execução, acaba sendo nos espaços que a gente tem, e a escola, ela nos recebe. Então, agradecer a Yolanda por esse espaço, né? Ao secretário Vicente, que é parceiro, né? Que tem sido parceiro. A gente vai mexer com um dia de aula, né? Mas nós fizemos o convite também à escola para que não seja só dispensar o espaço de aula, né? Que eles possam participar. É importante a gente ter, né, diretores, né, o corpo diretivo da escola, pais, que também usam o serviço, né, de assistência social, estão, às vezes, sendo acompanhados, às vezes foram já atendidos pelo CRAS, pelo CRES, Conselho Tutelar, Balcão de Justiça, nossos equipamentos. Então, assim, fiz o convite, estendi o convite a ela, que eles possam permanecer na escola, porque eles integram esse processo de execução, né, das nossas propostas. Então, agradecer, dizer que a conferência, ela tem essa obrigatoriedade, sim, nós precisamos fazer. Eu entendo que é espaço, para além da colocação, né, do nacional, do Ministério, a gente entende ser extremamente importante para o município. Ontem nós fizemos a Conferência da Mulher, e o Estado tinha feito esse convite para os semiáridos que são, né, que é o território, com 18 municípios, compõem, e todos os municípios eles receberam os mesmos convites. Olha, executa a conferência, pense política para as mulheres, né, falando desses dois contextos. A política para as mulheres ainda está dentro, ainda tem uma interligação com a assistência social, né, por ser política transversal. E a gente fez, né, nós fomos para o desafio e executamos, inclusive com muito sucesso, né, com participação de mais de 80 pessoas. Então, assim, foi bem, bem importante. E a assistência social, como já tem uma prática de execução de conferência, a minha expectativa é que esse número chegue pelo menos a 200 participantes. Estou sendo bem otimista. Positiva, otimista também. Né? Mas entendendo que a gente faz, né, a extensão do convite às instituições, à população no geral, eu digo que a Conferência de Assistência Social, os maiores protagonistas dela é a sociedade, é a população, são os nossos usuários. Então, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, fazer logo as minhas finalizações, né, agradecer a Carlos César pela abertura nesse espaço, né, sempre muito bom.
entendendo realmente essa extensão de voz, né, que se faz chegar às comunidades. Então, muito obrigada pelo espaço e faço novamente voz para que todas as pessoas que se sintam, né, interessados, que entendam que esse processo de conferência é importante, que se façam presente. A gente está se organizando para garantir transporte, né, às nossas comunidades onde nós executamos as pré-conferências, garantir o transporte para ir buscar e levar, entendendo assim que os nossos usuários, eles não podem, né, ficar à mercê de pagar para vir no espaço que é de construção, né, deles, mas que às vezes vai honorar uma pessoa que nem pode. Então a gente vai abrir esse transporte, vai conceder esse transporte para que as pessoas venham, né, garantam suas participações, inclusive porque já tiveram em pré-conferência. Então, para a gente é muito importante. Mas já estendi os convites a outras comunidades que a gente não conseguiu chegar com as pré, e já teve aceitação, já estão fazendo movimento, né, o pessoal lá da Jurema, a Associação de Mulheres, Cleide, Sandra, tiveram ontem e disse assim, achei muito importante, é muito bom pensar a política, né, e a gente fazer parte dela. Eu acho que a política precisa ser pensada, discutida nesses espaços, favorecendo inclusive quem faz uso dela. Aí fiz o convite, elas já estão lá se organizando para ver um grupo maior de pessoas, então já agradeço assim que elas estão mobilizadas em participação. Por isso a minha expectativa, né, de um público... Tá explicado, tá explicado. Marcos, mais alguma coisa para concluir? Fica à vontade. O Conselho Municipal de Assistência Social agradece o espaço aqui na Rádio Nação FM, né, onde nós viemos dialogar um pouco, apresentar, né, a nossa conferência, nossa 12ª conferência, e como a secretária já colocou, estendeu o convite, né, a toda a população fatimense que venha construir, né, venha colaborar com a nossa parte, com a parte da assistência social, que nós possamos ter uma conferência, né, proveitosa, né, com propostas que possam ser eficientes e com a perspectiva de um SUAS mais fortalecido, né, que ele saia mais fortalecido não só aqui no nosso território, mas também para o âmbito estadual, para o âmbito nacional. Então, venham participar, né, dia 25, 24 e 25 estaremos lá no Colégio Biratã. Então, toda a população é convidada a participar neste momento tão importante para nós. Então tá aí, né? Conversamos aí com representantes dessa conferência que acontece dia 24 e 25. Desejo êxito no trabalho de vocês aí. Tenho certeza que vai acontecer esse êxito. Estamos aqui sempre, as portas abertas, os microfones abertos. Quando precisar, é só chamar, tá bom? Abraço, sucesso para vocês.